Boa tarde, queridos amigos, internautas da Biosegredo TV. É um prazer tê-los conosco aqui no programa Harmonia Cósmica. Eu sou Doriana Tamburini e nós vamos atravessar algumas funções aqui falando da fraternidade dos 12 raios. Em geral, aliás, vamos falar da fraternidade branca em geral. A fraternidade dos 12 raios, vamos dizer que é uma dissidente da fraternidade branca, mas que é absolutamente agregada à grande fraternidade branca universal dos planetas, que foi introduzida aqui no planeta Terra há 18 milhões de anos atrás por um grande ser chamado Sanat Kumara. Esse ser, para mim, é como se fosse meu pai. Para vários seres humanos, ele é o nosso grande salvador. Do mesmo jeito que Jesus fez todo um trabalho aqui de 2000 anos atrás, nós temos em Sanat Kumara um grande pai também. Ao longo da nossa história, dentro do trabalho que a gente vai desenvolver aqui no Harmonia Cósmica, nós vamos estar falando de vários seres, de vários mestres que para nós foram muito importantes. Claro que a fraternidade branca universal tem milhões de seres de luz maravilhosos, ascensionados, arcanjos, arqueias, Elohims e Elohás. Mas nós vamos um pouquinho por vez, assim você, internauta, vai ter oportunidade de conhecer um pouquinho mais a fundo alguns deles. Eu sei que tem muita gente que se afina com Saint Germain, com Mestra Rovena, Mestra Nada. Justamente esses são mais conhecidos. Agora, nós vamos entrar em alguns que não são tão conhecidos assim. Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês, então, esse grande mestre que eu falei, Sanat Kumara. Está aqui Jesus e Sanat Kumara com Shambhala aqui no fundo. Porque quando Sanat Kumara veio para a Terra, ele veio em missão mesmo, né? Foi uma missão difícil, uma missão de salvamento. Agora eu vou contar para vocês, enquanto vocês pegam a energia dele, que é uma energia fantástica, amorosa, tremendamente frutífera, porque ele é chamado como um dos anciões, dos 49 anciões dos dias, o Senhor das 16 primaveras. Por que 16 primaveras? Porque ele parece um menino, um rapazinho de 16 anos. Então, é uma graça a história dele. Bom, vou contar um pouquinho, que assim isso vai tornando as coisas mais gostosas para vocês. Sanat Kumara era o regente de Vênus e uma das autoridades cósmicas intergalácticas gigantescas, que uma vez estando numa reunião onde estava se decidindo o futuro do planeta Terra, ele ouviu que o planeta Terra, olha, já tinha dado o que tinha para dar, vamos dar o fora neles, porque deu, eles não querem evoluir, não querem se tratar, não querem nada. Sanat Kumara disse assim, espera um pouquinho, deixa eu ir lá perto, eu quero sentir esse planeta. A gente tem que se lembrar que Vênus, de onde ele vem, cujo regente é ele e lei de Vênus, são regentes do amor maior, o amor cósmico, o amor divino, incondicional. Então, obviamente, alguma coisa tocou o coração de Sanat Kumara. E ele veio mais para perto da Terra e começou a perceber algumas coisas que ele chamou meu pai e ainda habita ali. E ele voltou, então, para os regentes dos 49, né, os anciões, e disse assim, olha, eu gostaria que vocês não tomassem essa atitude de imediatamente já explodir o planeta, porque eu percebi várias chamas acesas de meu pai ali. E o pessoal falou, que chamas? Eles falaram, a chama da Santíssima Trindade do coração está acesa. Então eu não gostaria que meu pai não fosse atendido. E os anciões falaram, bom, se você acha que tem algum plano de resgate, se você sente que pode fazer alguma coisa, vamos lá. Para nós, é um povo perdido essa humanidade. Ele falou, não, me aguardem. Eu vou meditar e vou falar com o meu grande pai. E ele, interessantemente, se retirou por algum tempo, conversou com Lei de Vênus e disse, olha, eu sinto do meu coração que se a chama está acesa, é porque meu pai habita ali. Então, por que eu haveria de ajudar a explodir o planeta? Tem que recuperá-lo. E ela falou, bem, tome todas as atitudes que você sente que tem que tomar. Afinal de contas, seu coração é quem manda. E Sanat Kumara bolou um plano, uma estratégia, e
diz que viria ao planeta Terra com 135 mil Kumaras, portanto, legiões dele, montando um plano onde eles fariam Shambhala, refariam Shambhala, exatamente igual no deserto de Gobi. Claro que ele já tinha estudado um pouco a Terra, ele já tinha visto qual era o campo telúrico interessante, um campo de energia, vou mostrar de novo para vocês. O campo interessante, aonde haveria de ser sustentado o planeta através de uma energia como se fosse a capital de Vênus, porque Shambhala é a capital de Vênus. Imagina reproduzir Shambhala igualzinho aqui embaixo. Bom, para encurtar a história, para vocês terem noção, realmente Shambhala foi construída em 900 anos. Esses 135 mil Kumaras foram desencarnando e reencarnando, porque eles tinham que passar pela história do planeta Terra. Então não tem como entrar aqui, pelo menos não 18 milhões de anos atrás, sem passar pela roda do karma, pela samsara, pelas encarnações. E com isso eles vão adquirindo direitos de poder exercitar e de energizar o planeta e reeducar as pessoas, né? Fazer todo um exercício de reeducação, que acho que estamos até hoje, né? Acho que sim. Enfim, o que é importante é que o plano deu certo. 900 anos depois, os anciões dos dias deram um ultimato para Sanat Kumara. Querido, é o seguinte, haverá uma abertura de portal gigantesca, o grande obelisco da Terra tem que estar alinhado com a abertura e um portal aqui de Vênus, para que as energias possam descer de uma só vez, pois isso aqui vai ser único. Então aproveita essa energia agora. Sanat Kumara, mais do que depressa, alerta todos os seus comandantes, todos os seus Kumaras e outras legiões, que ele já ao longo desse tempo de quase um milênio de Terra, já começava a ter os seus adeptos e os seus simpatizantes. Então, bacana, resolveram conseguir montar um grande obelisco de cristal fantástico, realmente direcionado, astronomicamente direcionado a um grande portal com Vênus, para que na hora exata que esse portal se abrisse, enfim, essas conjunções astronômicas e astrológicas que dão certo, às vezes é uma vez só, cada tantos, centena até de anos, por isso a necessidade e a urgência da recuperação daquele momento, para não gastar a energia divina à toa, e aproveitar o momento e ser bem sucedido vitoriosamente. Moral da história, o que foi lindo naquele momento é que desce uma energia fantástica e através do obelisco a energia se expande para todo o planeta e dizem que é ali que começa o reflorestamento da terra, a reiniciação do verde, aonde de fato as sementes que estavam todas chamuscadas retornam à vida e assim a ressurreição e a vida da terra retomam posição. É fantástico porque para mim, historinha de super-herói, Eu que gostava de criancinha, a história dos mártires, dos santos, dos super-heróis, dos grandes, das legiões da justiça, para mim é como se nós tivéssemos verdadeiros super-heróis de verdade agora. Então, é fantástico a hora que você sabe que seres desse porte, dessa magnitude, vieram salvar a Terra. Isso para mim é como se fosse, olha que bênção divina que nós somos um povo escolhido de alguma forma para ser salvo por Sanat Kumara. Só ele sabe por quê e só Deus sabe por quê desse plano divino, na verdade. Mas o que é mais interessante? Alguns anos atrás, lendo vários PowerPoints, desenhos, e-mails e relendo várias histórias, porque eu leio tudo isso há pelo menos 32 a 35 anos ligados à Fraternidade Branca. Uma das histórias que veio foi que a beleza de tudo isso era que Jesus um dia ficou sabendo que era o filho predileto realmente de Sanat Kumara e que ele preparara já Jesus para vir tomar o lugar dele um dia mais tarde. Então você vê, eu estou contando de 18 milhões de anos atrás e Jesus passou só 2.000 anos atrás. Então ele cumpriu também mais uma vez, mostrando aqui Jesus, desse lado. Aqui, ele cumprindo com seu pai um plano. E se vocês lembrarem bem, na Bíblia várias vezes diz, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Porque Jesus cumpriu o papel do Cristo, o cargo cósmico dele foi crístico, que era para tocar
realmente o coração das pessoas, retomando o Cristo interno de cada um. Esse Cristo interno, na parte da Atlântida, tinha se reduzido a milímetro mesmo, e se recolocado dentro do coração, numa válvula aqui escondidinha. Eu até coloco no meu livro uma passagem que eu acho muito interessante de uma revista americana, onde se coloca que esse ser mínimo, pequenininho, crístico, que eles chamaram de eu real, ele foi fotografado e depois ampliado não sei quantas milhões de vezes, e descobriram mesmo um serzinho real dourado. Eu tenho plena certeza que na época da Atlântida houve a perda desse ser. Por quê? Houve uma perda de pureza muito grande e as pessoas se desconectaram do seu verdadeiro eu interno, seu eu real. Então, a partir desse momento, com Sanat Kumara, há toda uma tentativa de voltar isso. E hoje, 2000 anos atrás, na verdade, Jesus veio trazendo de volta a possibilidade com várias parábolas. Vocês farão coisas melhores do que eu, vós sois deuses, tudo aquilo que eu faço vocês farão mais, farão melhor. Então eu acho muito interessante que ele já profetizava isso e sabia que ele tinha um trabalho crístico para despertar em nós. Quando ele dizia, o Cristo voltará daqui a 2000 anos. O Cristo não é um, é o Cristo da humanidade. Todos os Cristos estão na fase do renascimento. E o que eu acho interessante é que quem está promovendo também essa grande parte, junto com o Sanat Kumara, é o bem-amado Metatron, que é um grande ser, um arcanjo querido. Vamos ver se o Josias mostra aqui pra gente, de pertinho, Jô, dá para ver? Deixa eu ver assim. Então, onde o grande Metatron, o grande arcanjo, o arcanjo que fica ao lado do trono de Deus, tomou corpo um dia e veio para a terra como Enoque, trazendo diversas parábolas, ensinamentos, coisas maravilhosas. Então é como se tudo houvesse um grande plano, tanto de Metatron, como de Sanat Kumara, como de Melquisedeque, de seres muito avançados, seres de muita luz, de muita força, de muita potência. E cada vez que cada um de nós recebe um quantum de energia deles, a gente está avançando para melhorar essa nossa parte crística. Então, ninguém vai ao Pai, né, o Pai divino, senão através de mim. Então, esse Cristo interno tem que estar melhor elaborado pela humanidade, educado, reeducado, para poder alcançar essa parte do Pai. Quem é o Pai? O Pai é a nossa presença divina, eu sou, que está ali sempre aguardando, como realmente um pai e uma mãe. Eu falo que a presença divina é pai e mãe, né? Está sempre aguardando, nos dando orientação, nos dando força, alegria, acalentando, consolando, estimulando, inovando e trazendo energias para a gente, para que a gente possa, de fato, caminhar, continuar, evoluir, porque a gente está precisando mesmo dessa energia. Bom, eu trouxe também outro ser maravilhoso, dentro dessa história toda da grande fraternidade branca, que é Mãe Kuan-Yin. Todo mundo conhece muito Mãe Maria. Nós estamos aqui na história do Dia das Mães. Eu disse, eu vou levar Mãe Kuan-Yin aqui para vocês verem. É difícil enquadrar às vezes, né? Quer ver? Assim, melhor. Mãe Kuan-Yin, que é a grande deusa amada, chinesa, japonesa. Ela viveu no Japão. Tem muitas passagens no Japão e na China. E ela é reconhecida em toda a Ásia. É um ser maravilhoso, a grande mãe da compaixão, a mãe compassiva, a mãe da misericórdia universal. Ela tem uma bênção que eu digo inimaginável, porque ela, como Bodhisattva, quando fez sua ascensão, ela podia ter ascensionado como homem. Porque antigamente no Oriente, quando se fazia ascensão, não é que nem hoje não. Se ascensiona a mulher, você pode subir mulher. Ela foi a primeira pessoa, mulher, que ascensionou e pediu para manter-se como mulher e não como homem. E aí os bodhisattvas da época acharam graça e falaram, por que você quer manter a forma de mulher? Ela disse, porque eu quero ajudar todas as mulheres, em especial mulheres e crianças. Elas serão as minhas bem-amadas e eu estarei ali para elas.
Eu achei aquilo tão lindo, tão nobre, né? Fantástico. Mãe Panim faz um trabalho com a gente lá na Fraternidade dos 12 Raios, muito bacana, onde ela redirecionou o nosso reiki, o reiki do Mikao Sui, que é bárbaro, que a gente gosta muito, mas num determinado momento, em 1999, ela amadrinhou, junto com o Mestre Jesus, Mestre Kuthumi e Hilarion, todo um projeto para refazer algumas coisas com o reiki. Então, ela é a nossa madrinha desse trabalho e a gente tem o Reiki Relâmpago por causa dela. Então, essa era uma homenagem que eu queria fazer no dia de hoje, porque temos o Dia das Mães. E a outra amada que a gente também gosta muito, eu trouxe para vocês verem. Vamos ver se dá para ver de pertinho. Sim. Aqui, a amada Mãe Maria, na condição de arqueia. Aqui não dá para ver muito. Será que dá? Dá. Aqui mesmo. Arqueia Regina, que é o complemento divino do Arcanjo Rafael. E Arqueia Regina não é nada mais, nada menos que Mãe Maria. Então, eu trouxe as duas aqui. Pena que eu não tenho uma imagem dela maior. Eu vou trazer uma próxima vez. Para honrar o Dia das Mães, das grandes forças femininas, né, que a gente está tendo hoje, essa semana, domingo, Dia das Mães, bacana, né? E que, olha, apesar de eu ter falado bastante dos rapazes aqui hoje, né, dos amados mestres queridos, a gente não pode deixar de mencionar os seres que ajudam nossa humanidade, que são verdadeiros seres de luz, são verdadeiros exemplos de força, de alegria, de caráter, de movimento, para que a gente possa estar renascendo sempre, todos os dias, na nossa energia e numa energia superior. A Fraternidade dos 12 Raios tem vamos dizer assim, uma habilidade de trabalhar com seres de diversas faixas vibratórias, onde a gente teve que aprender um pouco porque a necessidade se fez presente. Então, nós trabalhamos com seres de todos os tipos de evolução, inclusive extraterrestres, e seres que muitas vezes vêm necessitados de verdadeira ajuda, eles precisam de ajuda. Em vários lugares onde eles iam, as pessoas iam com estes seres e elas eram expulsas ou recolhidas, o pessoal não queria atender. E a gente foi fazendo todo um trabalho de anos, porque começamos com uma linha bem, vamos dizer assim, espírita, kardecista. Eu tive uma iniciação de Umbanda dentro da minha casa, teve toda uma mãe espiritual que me ajudou, a Sandra, cuja luz e amor eu sou eternamente grata. Mas a minha vida foi indo onde não podia ter preconceito, todos os seres iam sendo atendidos e eu via que tinha necessidades de todos os tipos. Então, de repente eu me via com tantas informações e com tantas pessoas tão diferentes, diversificadas, raças, etnias, religiões. Então, a Sandra me ensinava uma coisa, ela dizia: minha filha, entenda que cada ser humano é único e cada um desenvolve sua própria forma de ter ligação com Deus. Então, cada ser humano tem sua própria igreja. Não importa se ele frequenta 5 diferentes, uma por dia, hein? Um vai na messiânica de segunda, depois de terça vai tomar passe, na quarta vai lá no caboclo, de quinta vai não sei aonde, de sábado vai tomar outro passe e sexta ainda, domingo vai para a igreja. Eu dizia: nossa, não é muita coisa? Ela falou: assim é do brasileiro. O brasileiro gosta. E põe um copinho de água para doutor Bezerra de Menezes e quer a bênção da benzedeira. Então, naquela época, 25 anos atrás, eu me divertia muito quando ela falava isso, e de fato acontecia, né? E eu tive a graça de conhecer uma senhora chamada Eliana, que me ensinou o caminho do coração, o caminho que Jesus fez com o mestre Serapis Bey. Eu já falei isso a semana passada. Então, é como se a gente tivesse assim: olha que delícia, tem tanta coisa para a gente aprender, tem tanta coisa para a gente fazer. E uma das coisas que eu sinto que são mais importantes e básicas e que ainda não está talvez disseminada do jeito, com o merecimento que precisa, apesar de estarmos lidando com tantos seres de luz e que a gente pode pedir a qualquer hora algo para eles. Nós temos seres que Deus nos deu assim que fomos concebidos no grande éter, que são os anjos de guarda.
E a gente comentou um pouquinho semana passada e não deu tempo de falar tudo que eu gostaria, porque é um assunto maravilhoso, né? Extenso, gostoso, a gente está sempre buscando contato com a parte angélica. Eu trabalho bastante com os arcanjos, com as arqueias, porque eles são maravilhosos. Porém, é importante a gente dar importância a quem é nosso, a quem nos foi dado como guardião. E eles têm o maior prazer de estar presente. Então, eu queria ensinar hoje para vocês como chamar seu anjo de guarda, que é muito importante. E eu aprendi isso numa outra linha, que eu vou contar um pouquinho, que chama-se Aquantarium. É uma linha gostosa, muito gostosa. Eu aprendi muita coisa, me ajudaram muito. E eu aprendi a introduzir o Aquantarium dentro da Fraternidade dos 12 Raios, que é um jeito todo diferente de ser, mas é bem legal. Então, eles falam a linguagem antariana com o latim. Agnus, que todo mundo pode imaginar que seja anjo em latim. E Nins, que quer dizer santo da terra. Então, para a turma quantarista, Nins quer dizer santo da terra. Quando eles falam ins no final, é santo extraterrestre. Pois é, nós temos santos extraterrestres. Aí, antes de continuar do anjo, vou contar aqui como um parêntese. Tem 2 santos extraterrestres que todo mundo se mata de rir quando eu conto nas aulas. É o Nicolins, que é o coelhinho da sorte, e a Ceola Ins, que é a cegonha. E eu fiquei sabendo que eles 2 vieram para cá convidados por vários seres das fraternidades por vários motivos. Primeiro, porque o Nicolins tem uma habilidade fantástica de ser juiz. Quer dizer, quando você está com alguma dificuldade, ele é muito bom, seja na habilidade de decidir, te ajudar. Quando você tem um pagamento, o que você quer fazer, um pagamento para alguém, e você não consegue fazer fisicamente, ele fala que você põe a mão no bolso e começa a pagar. Começa a pagar espiritualmente, paga de coração, paga aqui, paga com boas palavras, paga com bons pensamentos, paga com o seu inconsciente. Vai pagando, vai pagando, vai pagando. Olha, isso termina dívidas. Eu não sei se vale para tudo, mas para várias coisas, por exemplo, seres desencarnados. Às vezes eles estão em cima da gente obsessivamente, porque eles acham que você está devendo para eles de outras vidas. Chama o Nicolins, fala assim, Lancins Nicolins, vem aqui na minha frente. Aí você começa a pagar o Nicolins, até porque o Nicolins, como testemunha e juiz, o que ele vai fazer? Ele vai pagar o ser do jeito que ele está achando que você deve, e aí ele não pode cobrar mais, porque aí o Nicolins já está ali, né? Então não tem mais farra. A outra coisa que o Nicolins é muito bom é para retirar magias, especialmente os sexuais. Então quem se sente às vezes no meio da noite, obsessivo, tá com invasão, as coisas estão chatas, falou Gisele. Então o que vai acontecer? Você pode chamar o Nicolins e diz, Nicolins, 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 tira esse povo daqui. Ó, ele faz um rapa, leva embora. Por quê? Porque as magias são feitas com uma energia de cobra. A forma pensamento de magia sexual é uma serpente. As serpentes adoram coelhinhos, né? Coelho da sorte, Nicolins, vai embora. A ceola é a cegonha, que tem aquela função de trazer boas novas. Antigamente era só boas novas. Depois, com os anos, na Irlanda, começou a se lembrar que a cegonha tinha um presságio de boa nova também quando chegava uma criança. Então foi associado, mas basicamente é isso. Voltando para o anjo, antes que a gente se demore mais, Agnus Nins Lens. Então, vocês chamem Agnus Nins Lens 3 vezes, vocês podem fazer assim com a mão, ó. Agnus Nins Lens, Agnus Nins Lens, Agnus Nins Lens. Vem aqui, meu anjo de guarda, e passa a mão assim e sente ele no seu coração. Vocês vão adorar. A gente volta já já. Olá, conheça a novidade do Instituto Biosegredo, a nossa loja virtual. Acessando o site www.institutobiosegredo, clicando no link Loja Virtual, você tem acesso a todos os nossos produtos, os produtos produzidos pelo Instituto Biosegredo. Temos também livros, óculos para yoga, CDs, entre outros produtos. Acesse o site, visite a nossa loja virtual, tenha acesso a todos os nossos produtos.
Você que às vezes está fora de São Paulo, tem dificuldade de vir até a loja, acessando lá, fazendo sua compra, nós mandamos para todo o Brasil. Uma comodidade para você que conhece o nosso instituto ou está conhecendo agora, ou para você que é associado ao clube também, tem descontos na nossa loja. Dê uma acessada no site do Instituto Biosegredo, clique lá no link da loja e conheça os nossos produtos. Nós mandamos para todo o Brasil também. Às vezes você está fora de São Paulo, tem dificuldade para vir até a loja, ou entre em contato por e-mail loja@institutobiosegredo.com.br. Oi gente, eu sou Dácio Cavalém. Estou aqui te convidando para toda segunda-feira às 21 horas participar comigo do programa Primeiros Socorros Espirituais aqui na Biosegredo TV. Até a próxima segunda. Olá, conheça a novidade do Instituto Biosegredo, a nossa loja virtual. Acessando o site www.institutobiosegredo, clicando no link Loja Virtual, você tem acesso a todos os nossos produtos, os produtos produzidos pelo Instituto Biosegredo. Temos também livros, óculos para yoga, CDs, entre outros produtos. Acesse o site, visite a nossa loja virtual, tenha acesso a todos os nossos produtos. Você que às vezes está fora de São Paulo, tem dificuldade de vir até a loja, acessando lá, fazendo sua compra, nós mandamos para todo o Brasil. Uma comodidade para você que conhece o nosso instituto ou está conhecendo agora, ou para você que é associado ao clube também, tem descontos na nossa loja. Dê uma acessada no site do Instituto Biosegredo, clique lá no link da loja e conheça os nossos produtos. Nós mandamos para todo o Brasil também. Às vezes você está fora de São Paulo, tem dificuldade para vir até a loja, ou entre em contato por e-mail loja@institutobiosegredo.com.br. Oi gente, eu sou Dácio Cavalém. Estou aqui te convidando para toda segunda-feira às 21 horas participar comigo do programa Primeiros Socorros Espirituais aqui na Biosegredo TV. Até a próxima segunda. Olá amigos, estamos de volta e agora nós vamos experimentar um pequeno exercício com o anjo de guarda para que vocês possam sentir no seu coração a força, a beleza, a clareza de senti-lo por perto. O Josias vai colocar uma musiquinha da hora pra gente e procurem sentir em seu coração. Agnus Lins Lens, Agnus Lins Lens, Agnus Lins Lens. Lembre-se, pode passar a mão assim, sentindo a energia dele, buscando o movimento dele. Respire. O anjo tem aquela coisa de que ele quer muito ajudar a gente, ele está muito presente. Cada anjo é de um jeito, cada anjo tem a sua individualidade também, a sua expressão, e eu gostaria que vocês sentissem. Sempre que um anjo está por perto, o ambiente fica mais fresco, fica mais gostoso, tem maior harmonia, que é justamente o que a gente vem buscando, a harmonia cósmica. Então é como se você deixasse sua cuca mais fresca, sabe? Aquela coisa de as coisas estão tristes, estão bravas, tão difíceis, tem uma boa respirada, chama Agnus Lins Lens, respira fundo e depois, claro, né, traz para dentro, traz a respiração e passa isso para sua aura, passa a respiração. Seu anjo vive dentro da sua aura, isso aqui é um campo energético maravilhoso. O seu anjo convive com você. A menos que você não queira, ele convive com você.
na doença, na tristeza, na alegria. Ele te dá esperança, ele te dá força, ele faz ressurgir oportunidades na sua vida, possibilidades novas, velhas que se retomam, né? O meu anjo de guarda tem apelido. Você pode criar um nome, dar um apelido para ele, pode intuir. Tem gente que tem aqueles apelidos super, né, de anjo mesmo, qualquer coisa El, que termina com El ou com Ar. O meu eu chamo ele de Zezinho, ele é muito querido, muito íntimo. Então, quando eu preciso dele, eu chamo de Zezinho. Até porque eu tenho vários amigos queridos que chamam Zé. Então, faz parte da minha egrégora, ter Zé. Então é isso. Anjo de guarda, ele deixa a gente bem. Quando seu anjo de guarda não está bem, aí é um problema. Você pode pedir para ele ir para um spa angélico, sabia? Olha, você pede para ele ir para Igansnins, que é o Senhor Deus dos Florais. Igansnins, ele dirige todo o campo angélico, e eu chamo de spa. Então, quando ele está dodói, como ele não pode te abandonar, o arcanjo Uriel é convocado a deixar um anjo de guarda no local para poder subir por 10 dias o seu anjinho de guarda. Então deixa subir o seu anjo, porque anjo de guarda não desliga da gente nunca, né? De jeito nenhum. Até quando a gente desencarna, ele já vai para o Igansnins, vai para o spa angélico, a gente vai para um outro lugar. Quando é hora de reencarnação, os dois se unem para voltar para a experiência da Terra. Então, nesse meio tempo, se o seu anjo de guarda estiver precisando, você pode pedir para ele ir para Igansnins, o arcanjo Miguel leva, Uriel traz outro anjo de guarda, e aí daqui a 10 dias todo mundo se reencontra. O que é mais legal é que o seu anjo de guarda não perde esse novo anjo que você ganhou. Pelo contrário, vocês formam um time maior, e assim vai indo. Então, eu gostaria de saber se vocês gostariam de ter alguma pergunta. Vocês podem mandar bala aqui no nosso chat ao vivo. Você, por favor, mande sua pergunta em relação ao anjo, qualquer coisa que vocês acharem interessante. Enquanto isso, eu vou falar uma outra coisa bacana para vocês, que eu acho bem legal. Eu vou explicar aqui com o José, vai dar outra enquadrada, vamos ver como é que vai dar para mostrar. Aqui nós temos 4 campos áuricos e vários chakras. Por que eu estou mostrando isso? Porque se o seu anjo de guarda convive aqui com todas essas forças de todos os nossos corpos, imagina se a gente não tiver os nossos corpos em ordem, como é que o nosso anjo, mesmo os nossos mestres ou guias, tem que fazer para estar com a gente. Então, eu estou mostrando isso aqui para que você agrupe de um por um. Aqui temos 4 ovos, tá vendo? São ovos que a gente chama de ovos áuricos. Um ovo para cada corpo. Tem o ovo mais físico, o espiritual, o mental e o emocional. Quando a gente faz a elaboração de 4 campos áuricos, o que fica muito mais fácil a gente pensar é que quando damos forma a alguma coisa que não vemos, se torna mais presente e imaginativamente visível. Então, veja, na minha imaginação, os 4 campos áuricos foram assim. Eu pedi para o Ricardo desenhar, ele desenhou para mim. É importante que a gente entenda que nós temos campos que a gente não vê. Você não vê seu espírito, você não vê seu corpo mental, você não vê o seu corpo emocional. No entanto, que estrago quando a gente está mal, né? Seja mentalmente, seja emocionalmente, seja espiritualmente, que vai atacando o físico e aí cama, doença, depressão, angústia, tristeza. Vamos evitar, vamos começar tentando evitar. Quem já tem, a gente costuma fazer umas checagens boas lá no nosso trabalho. O espaço físico da gente chama Central do Equilíbrio. E aí, qualquer coisa, vocês ligam pra gente, a gente costuma fazer checagens. Eu falo que a gente faz vistoria de ser humano, né? Então, a gente faz a vistoria de tudo aquilo que compõe o ser humano, do qual ele é composto. Então,
Vocês podem ligar para a gente no 9197-8641, tá? E a gente atende vocês. Esse espaço físico chama Central do Equilíbrio. Energeticamente, o nosso espaço é a Fraternidade dos 12 Raios, então é de onde a gente se apoia com os princípios, com as virtudes, com tudo aquilo que a gente acredita de verdade, procura seguir. Claro que somos seres humanos e temos dificuldades? Claro, temos. Mas a gente tenta, tem que tentar mesmo, faz parte da nossa evolução estar presentemente com cada um dos nossos princípios, sendo testados, avaliados, porque existem seres maiores que estão aqui. Aliás, gente, maiores até do que os mestres, tudo num nível tipo Metatron, num campo igual de Sanakumara, Melquisedeque, são todos seres evoluidíssimos, que são os que zelam pelo planeta Terra, né? E hoje toda a humanidade está sendo convocada a ser um zelador, né? Porque se você cuida da sua casa, se você cuida do seu lixo, você cuida de como você come, você cuida de como você trata as pessoas, as suas relações, tudo isso faz parte do zelo. Então, cada um de nós é um zelador desse planeta. Então, se você contribui para a melhoria dele, parabéns. Se você sente que pode fazer melhor, vai fundo, vai tentando. Nós estamos tentando todo dia. Ninguém chegou em nada de perfeição, não, mas nós estamos sinceramente tentando. Então, a nossa ideia é que a gente não jogue lixo no lixo. Aliás, jogue o lixo no lixo, mas não jogue o lixo de uma maneira que você seja irresponsável com ele. O nosso lixo energético, nosso lixo mental, nosso lixo emocional. O que a gente faz com aquilo que a gente pensa? O que a gente faz com aquilo que a gente sente negativamente? Como transmuta? Como transforma? Então, aqui a ideia é que a gente traga alguns elementos e algumas ferramentas para vocês conseguirem essa harmonia cósmica realmente, de verdade. Porque é difícil você estar se sentindo mal, não saber direito que tipo de instrumento, ou vai ficar chamando assim eternamente sempre os mesmos seres, sem um pouquinho maior de autoconhecimento ou de evolução para prosseguir. Então, a nossa ideia é que você tenha informações a partir daqui. Claro que temos já muitas informações. Tudo vai sendo adicionado e melhorado dentro de cada um de nós. Mas saber dos seus 4 corpos e depois de outros, ou 12 corpos no mínimo, porque nós temos corpos de luz dentro de nós. Você vê o Cristo interno, um pequenino corpinho de luz, né? O elemental do nosso corpo, que compõe todos os nossos elementos, é outro corpo. O nosso eu superior é outro corpo, que não é a presença divina, hein? O eu superior é feito de um material mais próximo da Terra. A presença divina já é 6ª, 7ª dimensão. O ser de fogo branco, 8ª dimensão. Quer dizer, nós vamos ter dimensões superiores muito maiores. E que para acessar tudo isso, a gente precisa ter paz, precisa ter conhecimento, precisa ter tempo para a gente poder se dedicar, né? Então, o que a gente pode fazer a partir de agora, que isso é o mais importante? Vamos relembrar que a gente tem um cordão de prata muito forte, muito largo aqui. Hoje em dia o cordão de prata é largo. Eu me lembro que tinha um amigo que fazia um cordãozinho assim, um fio de prata. Eu dizia, não, fio de prata não, é largo. Os cordões hoje são bastante extensos e largos, porque justamente a gente precisa alcançar o nosso bem maior em vários níveis, que, por exemplo, chegar até alfa e ômega. Chegar até alfa e ômega hoje é bico. Agora, trazer energia de alfa e ômega para a gente precisa ter um cordão de prata largo, porque chega lá, a gente coloca a nossa grande mangueira ligada a alfa e ômega, e o alfa e ômega pode mandar energia. E aí entra essa energia maravilhosa como se fosse uma gasolina. E eu brinco que a gasolina é de graça, da mais pura qualidade, maravilhosa. Então, que venha a nós a gasolina divina de alfa e ômega, de Vesta, de Hélios, então que desça para nós uma força maravilhosa de autoabastecimento, porque é isso que a gente está precisando muito. E então, imaginando, vamos lá, vamos usar a nossa imaginação, imaginando que essa gasolina maravilhosa está descendo, ela vai entrar naquele nosso primeiro corpo, que é um corpo bem largo, um corpo emocional, e já vai abastecendo, equilibrando, dourando o nosso corpo emocional, que é o corpo. Aqui no Brasil, na América Latina, o corpo emocional é o corpo mais estrambólico, né? Porque ele é aquático.
primeiro, é composto por seres aquáticos. As ondinas. Olha, se a gente imprime uma vibração negativa, vocês já viram aquela história que o mestre Emoto, se eu não me engano, mostrou quando você imprime uma vibração negativa, como fica a molécula da água. Quando põe uma coisa positiva, como fica também essa molécula. Claro, nossas moléculas como estão? Vamos fazer essa checagem todos os dias? Como podem estar as nossas moléculas aquáticas, hein? Vamos fazer essa checagem? Vamos visualizar um pouquinho como elas podem estar hoje? Como é que você levantou hoje? Como é que você levanta sempre? Como é que você se comporta durante o dia? Como é que você chegou já ao meio-dia? Como é que você chega às 6 da tarde? Como é o seu humor? Como é que o seu fluido vital pode estar dependendo de como você passou o dia? Pensem nisso. Todos os dias as moléculas estão recebendo impressões e elas guardam isso como memória celular. Então, o que você está fazendo com as suas células e suas moléculas no campo emocional? Pronto. Já dei lição de casa suficiente para você pensar, imaginar, se cuidar, memorizar o que você deve e o que você não deve fazer. Memoriza mesmo, viu? Porque tem que aprender várias coisas de novo. A gente tem vícios por maus hábitos. Vamos começar a criar bons hábitos e então teremos virtudes. A gente sai dessa frequência negativa, frenética, de pensar mal, sentir mal, falar mal. Eu mesmo venho fazendo arduamente vários tipos de trabalhos comigo, com a minha turma, com os meus filhotes, porque eu sei o quanto é difícil a gente manter essa vibração, essa harmonia cósmica na Terra, todos os dias. Quando você tem conta para pagar, quando você tem problema de encanamento, quando você está com alguns tipos de situações que não se resolvem da maneira mais fácil possível, quando você diz, acabei de descobrir que eu tenho chip extraterrestre. Olha, não é fácil mesmo, não é. Mas está aí, esse é o nosso desafio, essa é a nossa história, a gente tem que saber que nós vamos conseguir e vamos nos colocar empenhados de verdade na nossa autocorreção. Porque educar, olha, nós já estamos nessa história de ter que aprender a ser educados faz tempo. Agora, corrigir é uma coisa que as pessoas não gostam, né? Ninguém gosta de se corrigir, mas é tão importante de verdade. Pensa nas suas células, nas suas moléculas aquáticas. Primeiro, vamos pensar nisso. Tá bom? Vamos pensar. Vamos ver aqui. Gostei, olha, isso aqui é a Cássia. Vamos lá. Gostei muito da parte dos anjos de guarda. Gostaria de saber se tem algum livro, site com mais detalhes para que eu possa aprender melhor como cuidar do anjo de guarda. Parabéns pelo programa. Obrigada, namastê, Cássia. Olha, amor, vou te dizer, tem muito site, tem muitos livros. Tem os livros da Ângela Jabbour, que é minha amiga pessoal. É só você dar um clique ali, Ângela Jabbour, na internet, que você vai ter vários livros dela que são muito legais. Mas esse jeito que eu cuido do anjo de guarda, eu aprendi há uns 10 anos, talvez, é isso? Meu filho tem 9 anos, 9 aninhos. O Gabriel tem 9 anos. Esse é o jeito que eu cuido dele, falando com ele, dando nome e batendo papo e pedindo sinceramente se até ele está precisando de alguma coisa de mim, né? Porque às vezes a gente está precisando tanto de ajuda, tanto, se esquece que o nosso amiguinho do lado de lá, ou amigão, né? Porque dependendo do tamanho do anjo de guarda, também está precisando de uma força. Também está precisando da gente, porque eles seguram cada rojão, que não é brincadeira. Eu tive uma fase de descobrir que anjos de guarda, vocês devem lembrar, essa época vai começar a chegar agora, junho, Dia dos Namorados, festas juninas. Pois é, eu comecei a descobrir pelo tarô que eu tirava, que as meninas tinham enterrado Santo Antônio de cabeça para baixo, com o menino Jesus, sei lá, como escrito o nome numa vela do rapaz que elas queriam namorar, com o nome escrito ao contrário na vela, ainda com o anjo de guarda enterrado. Olha, era uma confusão tão grande que quando eu começava a ler aquilo, eu disse, olha minha filha, solta esse anjo de guarda não se faz isso.
Muito menos o santo. Você acha que santo de verdade está lá numa imagem enterrada? Agora, a sua intenção vai para onde fazendo isso? Então eu ficava meio desesperada de ver o que as pessoas faziam com os anjos de guarda. E o máximo que eu gostava de fazer era acender uma velinha para o meu anjo de guarda. E uma vez eu tive uma intuição que me dizia assim, eu não preciso de luz, quem precisa é você. Quando você acende a sua vela, você não está acendendo para mim, você está acendendo para você mesmo. Seja a vela. E aí eu comecei a fazer uma visualização onde eu era a vela, que era o pavio no chakra coronário, e a vela ia se consumindo por dentro, me limpando, me acendendo. E era muito legal. E aí eu sentia que meu anjo ficava feliz de eu fazer isso. Mas a vela não era só para o anjo de guarda, era para que a gente se lembrasse dele. E isso era mais importante. Então, olha, procura a Ângela, que a Ângela Jabor é um doce de criatura, adoro ela, e eu sei que ela tem muitos livros de anjos. Acredito que se você bater anjos lá na internet, né, eu não sinto que são os anjos cabalísticos, já que você está perguntando, né? Não é anjo cabalístico, é anjo de guarda que a gente está falando, anjos que têm uma proximidade um pouquinho maior com a gente, tá? Nesse sentido. Eu espero que você consiga resolver sua história aí com eles, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tá, aqui eu tenho a Cida Luz, que está dizendo assim, estou com depressão e tratando com medicamentos, estou bem mal. Então meu anjo da guarda está precisando de ir para o spa. Obrigada. É verdade, talvez seu anjo esteja precisando de um pouquinho do spa. Vou te dar outra sugestão junto com isso, já que você está com depressão. Quando for de dia, toma um banhozinho da cabeça aos pés, que vai fazer bem gostoso, banho de arruda com um pouquinho de alecrim. Ele dá uma lavada, viu, na alma, e os anjos de guarda e os elementais do corpo reagem, tá? Pede sim para o seu anjo de guarda, pede para o arcanjo Miguel levar o seu anjinho lá para o Igansnins, para o spa angélico, e o arcanjo Uriel trazer outro anjo para você. E se você tiver mal, ele traz até mais do que um, viu? Ele pode trazer 5, 6, então realmente pode pedir. E o arcanjo Uriel é muito forte, pode pedir também para ele, para o arcanjo Miguel, viu? Pode pedir para os 12 arcanjos e as 12 arqués, vai ficar mais forte ainda, que eles venham e te dão uma proteção do disco solar inteirinho, tá bom, Cida? Espero que você fique bem, depois você manda dizer. Vera, anjos são masculinos? Tem a ver com o sexo da pessoa que ele guarda? Essa crença de colocar a vela com açúcar para o anjo de guarda ajuda nesse momento que ele não está muito bem? Olha, os anjos para mim são masculinos e femininos, depende bastante das pessoas. Um dia eu estava fazendo, assim, ensinando para o meu filho e para os amiguinhos dele, como a gente chama os anjos de guarda, e num dos meninos apareceu uma banda inteira tocando. Acho que eram 4 anjinhas, todas meninas, tocando. E ele falou, e eu sou músico, e ele ficou empolgadíssimo. Então, assim, eu acho que tudo depende da referência que a gente tem, ou de imagem, mas eu sempre sinto que tem casaizinhos de anjos de guarda, sim. A gente às vezes fala, por exemplo, eu vejo mais meu anjo de guarda, mas quando eu pedi para o Ricardo desenhar, ele trouxe um anjo e uma anja. E foi muito lindo o trabalho que ele apresentou. Então eu acho que tem os dois, sim. Tem a ver com o sexo da pessoa que ele guarda? Não sei, porque eu vi primeiro meu anjo masculino, né? O Gabriel tem uma anja, o Micael tem um anjo, meus filhos. Então não sei, não saberia dizer exatamente, acho que é mais por afinidade mesmo. E essa crença de colocar a vela com açúcar para o anjo de guarda ajuda nesse momento que ele não está muito bem? Eu também não saberia dizer se a vela com açúcar ajuda a ele ou a nós, né? Porque às vezes a gente está precisando de uma adocicada. Ele, quando ele precisa de um atendimento, eu sinto que o anjo precisa de um atendimento punk, né? Ele tem que ir para o cara que entende mesmo de como repô-lo de pé. Então eu tenho néctar das flores, porque Igansnins é o deus das flores. Então eu sinto que ele vai direto, se precisar de algum tipo de doce mesmo, é o da flor, é o néctar dos deuses mesmo que a gente chama. Então eu acho que seria mais prático realmente a gente mandar lá. Agora, nada impede que você coloque a flor, a vela, açúcar. Eu tenho uma amiga que coloca leite para o anjo de guarda.
Não sei qual é o motivo, mas acho legal, põe. Eu acho que tudo que você faz com amor e com essa intenção bacana de que você acha que está de alguma forma ajudando, faça, não vai fazer mal não. Tá bom, Verinha? O que mais que temos aqui? Acho que por enquanto é isso. Quando o anjo não está bem, ele dá vários sinais. Nossa aura vai enfraquecendo. Por isso que eu falei para vocês, ó, volto a mostrar esse chart aqui para vocês. Vamos ver se o Josias consegue isso, mostrar ele pertinho. Porque quando está nesse campo energético, que aqui está razoavelmente grande, né? Quando a gente está bem, sabe o que eu faço? Eu imagino, primeiro, uma pirâmide gigante aqui, ó. Para que nada interfira nessa área. Aí meu anjo, meu eu crístico, meu eu superior, minha presença divina, meu ser de fogo branco, enfim, tudo aquilo que ajuda a compor e que é parte nossa, ajuda a compor mais do que isso. O que é que nós temos parte e é parte nossa. O que é importante aqui é você ficar inteiro, você ter força, energia, agrupar a sua própria energia. Então eu ponho esses 4 campos áuricos primeiro para manter a forma visível presente na minha mente, né? Temos 4 corpos, eu vou tentar mantê-los aqui. E depois uma grande, gigantesca pirâmide para cima, para mantê-los agrupados em harmonia, mantendo equilíbrio, mantendo o eixo, centro, né? A outra coisa importante é a gente manter outra pirâmide para baixo, igualzinha, dos pés para baixo, assim, fazendo um octaedro, tá? Aquele losango que a gente imagina, às vezes parece que vai bater alguma coisa aqui. Imagina entrando energia, mantendo energia, quer dizer, nada sai, nada entra que a gente não precise. Não entra a mais. Se você está precisando de energia, às vezes você precisa de energia laranja da Mãe Terra. Aí começa a entrar energia. Gente, imagina começa a entrar energia sem parar, em desequilíbrio, né? Não é legal. Então precisa harmonizar. O que vai acontecer? Pode começar a entrar muita energia azul de cima. Isso vai equilibrar as 2 pirâmides, uma para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo. Entenderam? Então é importante que sempre está mantendo o equilíbrio, mantendo paz de espírito, fazendo as coisas começarem a ficar tranquilas para vocês. Nessas forças que a gente está falando, dos corpos, existem os chakras, que são os nossos portais de entrada. É como se fosse a maçaneta do corpo, né? O chakra. Então, tendo essa maçaneta, é como se você tivesse... Joia, Josias, obrigada. Estava no finzinho. É como se a gente tivesse adequação para abrir e entrar a energia no corpo. Então, sempre prestem atenção naqueles 7 pontos principais e depois cada um dos seus corpos também tem todas essas aberturas. Então, fiquem ligados e mantenham a sua presença divina, o seu Cristo interno, o seu anjo de guarda, o elemental do seu corpo em ordem. Não conseguindo fazer isso sozinho, liga para esse povo aqui, ou liga para a gente, no 9197-8641. Mas olha, Metatron, Sanakumara, Jesus, Mãe Kuan-Yin, a Fraternidade dos 12 Raios, todos estão aí para ajudar você, todos estão aí para poder equilibrar o seu campo áurico, as suas energias, a sua fé. E se você estiver precisando de uma força maior, chama seu anjo. Viu? Não deixa de chamar, não. Que você tenha uma ótima semana. A gente se encontra aqui de novo às 5 horas, 17 horas, na sexta-feira. Beijo, tudo de bom. Olá, conheça a novidade do Instituto Biosegredo, a nossa loja virtual. Acessando o site www.institutobiosegredo, clicando no link Loja Virtual, você tem acesso a todos os nossos produtos, os produtos produzidos pelo Instituto